relatório do Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos acusa o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de realizar ações que afetam a liberdade de expressão. O documento afirma que decisões do ministro configuram censura e podem impactar o processo eleitoral deste ano. O texto cita Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, e o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. O relatório registra que decisões judiciais teriam limitado a atuação online de integrantes da família Bolsonaro e apoiadores em temas de interesse público. O comitê obteve documentos por meio da Justiça dos Estados Unidos, incluindo ordens para remoção de conteúdos e suspensão de contas em redes sociais. O material reúne 85 anexos, com decisões envolvendo plataformas digitais e usuários. Antes da gente ouvir o seu comentário, Gutapini, e também o da Berenice Leite, tem um dos trechos que eu vou destacar aqui, um dos trechos do relatório, cita as ordens de remoção de conteúdo online. Abre aspas. As ordens de remoção de conteúdo em redes sociais emitidas pelo Brasil em âmbito global, sua coordenação com censores dos Estados Unidos e estrangeiros e a remoção das proteções legais para plataformas de mídia social americanas representam uma ameaça à liberdade de expressão dos americanos. Essas ações demonstram que o Brasil não busca apenas silenciar a dissidência política dentro de suas fronteiras, mas sim suprimir a liberdade de expressão em todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos, fecha aspas, destaque. Por que eu quis ler justamente esse ponto do relatório? Queria destacar mais uma vez aqui esse relatório do governo norte-americano, dizendo que essas ações, elas buscam não apenas silenciar, demonstram que o Brasil não busca apenas silenciar a dissidência política dentro das suas fronteiras, mas sim suprimir a liberdade de expressão em todo mundo, Gutapini. O ministro Alexandre de Moraes não se contentou em implementar a sua agenda censória apenas no Brasil. Ele quis colocar isso aí mundo afora, em especial nos Estados Unidos, censurando cidadãos americanos em solo americano. E isso tem uma consequência. A gente pode ver, então, que lá nos Estados Unidos esse assunto continua vivo. Pelo que eu estou entendendo aqui, esse comitê da Câmara é como se fosse uma das nossas comissões aqui no Brasil. Então, é algo em que esses deputados estariam se debruçando. E qual que é o reflexo disso nos Estados Unidos? Agora, o que a gente pode entender disso tudo? Nós temos brasileiros que estão exilados nos Estados Unidos por conta da atuação do ministro Alexandre de Moraes. Brasileiros como, por exemplo, o Ramagem, que está lá, e o ministro Alexandre de Moraes quer trazer ele de volta para o Brasil para que ele responda pelo crime do golpe que a gente sabe que não existiu. Então, todo esse dossiê em relação ao ministro Alexandre de Moraes, ele tem o condão de deslegitimar a atuação do ministro Alexandre de Moraes, porque se alguém capaz de promover essa agenda censória também em solo americano, o que esse ministro também não seria capaz de fazer com os cidadãos no Brasil? Então, veja, é um elemento que corrobora as alegações daqueles que se colocam como os perseguidos políticos no Brasil. E nós que estamos aqui testemunhamos tudo o que essas pessoas passaram e passam até hoje. Não apenas eles, mas todos os condenados do 8 de janeiro, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, enfim, toda essa história que nós já conhecemos. E isso é de conhecimento também lá dos Estados Unidos, do governo americano, da Câmara dos Estados Unidos, e isso terá uma repercussão. A gente pode perceber uma preocupação deles também por conta das eleições no Brasil, porque veja, qual que é a relevância das eleições no Brasil para os Estados Unidos? O Brasil é um país continental, é um país que tem um peso e tem relação pacífica com os Estados Unidos de 200 anos. Então, veja, se isso aqui se tornar uma ditadura, veja,
Como é que fica a agenda, os valores ocidentais? Isso é uma preocupação. O Brasil está virando esse parquinho da China, como nós falamos. Então, isso é também uma preocupação dos Estados Unidos. Você perde também mercado, você perde aliados. Então, veja, essa questão do Brasil não se tornar uma ditadura não é apenas uma preocupação dos brasileiros. Pelo menos o que nós estamos vendo é que existe também uma movimentação nos Estados Unidos para tentar combater isso de alguma forma. E nesse caso específico, é a figura do ministro Alexandre de Moraes. Você falou da China, também o governo Lula, inclusive, chegou a buscar algumas dicas com o governo chinês, a ditadura da China, o regime chinês de Xi Jinping, por ocasião de um evento ocorrido na plataforma TikTok, enfim. Então, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente resolve essa situação? E é bem isso, né? Agora, teve uma manifestação, inclusive, de um advogado de Donald Trump, daquela empresa Trump Media, e também da plataforma, não é? Que é gerida por essa empresa, ele dizendo o seguinte: o Martin DeLuca, é o advogado do Rumble, que é a plataforma, e da Trump Media. Ele disse que já vinha alertando autoridades dos Estados Unidos sobre essas decisões do ministro Alexandre de Moraes, DeLuca, que defende essas empresas aí, nesse processo aberto contra Moraes por censura na Justiça dos Estados Unidos. Ele fez essas afirmações, vou abrir aspas para ele aqui, ó. Há muito tempo que vínhamos alertando sobre os perigos e as ambições de Alexandre de Moraes por meio do caso do Rumble na Flórida. Esta é uma notícia bem-vinda, visto que o Comitê Judiciário publicou algumas conclusões preliminares. E aí o advogado, nessa fala, nessa mesma mensagem, ele destaca uma publicação, essa publicação do Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes do Partido Republicano, partido de Donald Trump, na qual o grupo afirma, abre aspas, obtivemos ordens secretas de censura do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Exato, o Martin DeLuca, advogado da Rumble e da Trump Media, né, ele está certo em mais uma vez se manifestar, e realmente não é de ontem, né? E é de muito tempo. Vamos lembrar que nas últimas eleições, o X, ele estava banido aqui do nosso país sob uma justificativa de que não teríamos um representante, né, um escritório físico aqui no país. Essa foi a justificativa do ministro Alexandre de Moraes. Mas depois vieram as denúncias daquele jornalista, o Greenwald, acho que é isso o nome dele, né, e ele trouxe justamente ordens que gestores do X recebiam, que vinham ordens do Supremo Tribunal Federal e que pediam a retirada de conteúdo. E o pior de tudo isso, eram somente mirando pessoas de direita, né, influencers, políticos. E isso, de alguma forma, claro, interfere, né, manipula o que a gente chama de processo eleitoral aqui no nosso país. Essa questão do Twitter foi muito emblemática na época. Depois o ministro Alexandre de Moraes recuou e, enfim, o Elon Musk achou por bem voltar com a plataforma no país. Mas o relatório produzido agora, esse já é o terceiro, foi de um deputado republicano, Jim Jordan, e é um relatório também muito robusto, que traz todo esse histórico de censura no nosso país, que traz nominalmente, né, o ministro Alexandre de Moraes responsável por essa censura, e nós estamos em ano eleitoral. Inclusive o Jim Jordan, ele estava reunido no dia 8 de janeiro com o Eduardo Bolsonaro, o senador Flávio e outros interlocutores, justamente discutindo sobre isso, né, sobre o impacto que novamente pode ter nas eleições deste ano. Nas últimas eleições também, relatórios dão conta de influência do governo norte-americano nas eleições do Brasil. Acredito que isso não vai acontecer dessa vez, mas já aconteceu, inclusive, por financiamentos, né, de ONGs, institutos, a história que vocês já conhecem. Então, nesse momento, é importante que as autoridades americanas realmente estejam de olho em tudo isso e tomem atitudes. O próprio relatório do deputado Jim Jordan fala sobre uma consequência que seria a saída dessas empresas norte-americanas do nosso país, né? Inclusive, teve uma plataforma semelhante à do YouTube que fez isso e não voltou mais. Então, e quem perde é o nosso país, né, que cada vez fica mais refém
dessa censura e que vai perdendo a liberdade aos poucos. Inclusive aqui nessa plataforma que a gente está falando, tem muitas palavras, muitas coisas que não podemos dizer, que não podemos criticar, exemplo, né, das eleições, a caixinha mágica, né, Daniel, como a gente tem que chamar, porque isso pode ser motivo de derrubada. Então, existe uma censura e nós precisamos denunciar isso, porque aqui no país não há mais a quem recorrer, porque a censura vem justamente da última instância da justiça. Pegando esse gancho da Berenice, tem uma mensagem no chat da Dina Carvalho. Ela pergunta o seguinte: que país é este? Não existe uma autoridade que coloque para fora dessa cadeira o ministro Alexandre de Moraes? Veja, existe uma instituição no Brasil que poderia ser essa instância de recurso contra esse autoritarismo, que é o Senado da República. Nós temos previsto na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional o processo de impeachment, mas ele precisa ser pautado e processado dentro do Senado Federal. Daí a importância dessa instituição, o Senado da República, que tem 3 representantes por estado. Esse ano, as eleições de 2026 renovarão 54 cadeiras, todos os estados vão eleger 2 senadores. Então, veja, qual que é a direção que o brasileiro quer dar para o seu país? Quer se manter na agenda censória ou quer ir para uma agenda de liberdade? Temos que olhar para o Senado, dependendo do que tipo de direção nós queremos para o país.